Você já deve ter percebido que é muito grande a quantidade de pessoas que ultimamente estão se sentindo atribuladas, estão se sentindo por vezes angustiadas, por vezes se sentem perseguidas, em perigo. Isso talvez fruto de batalhas que estão sendo travadas na mente, travadas no espírito e muitas vezes até no físico. Ou seja, batalhas no mundo físico e batalhas no mundo espiritual. Pois bem, nessa semana, sobretudo nessa semana, muitos se aproximavam de mim e lançaram uma pergunta: o que devemos fazer? Em primeiro lugar, para tentar manter a nossa sanidade mental, eu não vou nem falar para vocês desligarem alguns canais de televisão malignos, pois acho que, sendo cristão, você já deve ter feito isso. Sabe? Mas eu não estou defendendo também nenhum tipo de alienação total. Mas que tal você desligar um pouquinho isso aqui? Que tal a gente desligar um pouquinho o celular? Quando possível, selecionar efetivamente aquilo que você vê no WhatsApp, no Instagram, no Facebook. Você vai ver que há atitudes simples que dão resultado, aliviam o estresse, abaixam a nossa ansiedade. Uma atitude simples, desligar o celular um pouco, sabe? Eu fico abismado porque dizem que o brasileiro fica na frente da tela de um celular em média 4 horas por dia. É muita coisa, sabe? Em segundo lugar, eu te convido a lembrar de que em todas as coisas somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Isso é o que Paulo nos fala em Romanos 8:37. Você pode perguntar assim: mas que coisas são estas? Ora, Paulo fez essa afirmação tremenda de vitória em face da guerra, justamente da guerra travada pelo inimigo que nos visa nos separar do amor de Deus, da presença do Senhor. Veja aquilo que Paulo nos aponta em Romanos 8, a partir do verso 35. Tá? Não é o texto principal da noite, mas eu cheguei a citar isso no final do último culto. Verso 35. Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, a angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito: por amor de ti, somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas essas coisas, porém, somos mais do que vencedores, por meio daquele que nos amou. Note que Paulo ainda complementa, verso 38 e 39, diz assim, porque eu estou bem certo que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Que afirmação tremenda, né? Maravilhosa. Essa é aquele tipo de afirmação que joga fora todo medo. Põe para longe todo medo. Por sinal, o medo é a principal arma do inimigo. Essas palavras de Paulo são daquelas que nos faz mudar o foco. Sabe? Quando a gente está atribulado, angustiado, com o coração apertado, o Senhor nos chama a mudar o foco.
Não olhar só para os problemas, mas olhar para Deus. Agora, percebam que Paulo deixa claro que existem algumas armas utilizadas contra nós, e ele fala no texto que nós sofremos tribulação, que nós sofremos angústia, que nós sofremos perseguição, fome, nudez, perigo, espada. E no caso começa o raciocínio com uma pergunta. Está lá no verso 35, a pergunta é a seguinte: quem nos separará do amor de Cristo? Não sei se vocês perceberam que não é o que, mas quem. Ou seja, resta claro aqui que o inimigo a ser combatido não são circunstâncias, não são sentimentos, não são situações, é uma pessoa. Quem? Pois bem, todas as vezes que atravessamos este mar revolto da vida, pois na vida tereis aflição, é assim que diz a palavra, observamos que temos dois inimigos que se utilizam dessas circunstâncias, se utilizam de sentimentos, se utilizam de ideias contra nós. O primeiro inimigo somos nós mesmos, sabe? A nossa natureza caída, a nossa carne, sabe? Que milita contra nós. Outro é o diabo e as hostes malignas que existem a seu serviço. Pois bem, por vezes, esses inimigos, ou seja, a nossa própria natureza caída e o diabo, agem isoladamente, mas em muitas das vezes, quase que diariamente, agem conjuntamente por aquilo que conhecemos como tentação. O agir do inferno, o agir do Satanás, tentação. Quando o assunto é tentação, nós podemos lançar mão de vários textos, desde Gênesis e Apocalipse, que tratam desse assunto. Mas, sem dúvida, lembramos quase que automaticamente da tentação de Cristo. Pois bem, nós vamos ver esse trecho, esse texto, e tentar extrair dele algumas lições para a nossa vida. Por isso, se você trouxe a Bíblia, abra em Mateus, capítulo 4, a partir do verso 1. A seguir, foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então, o tentador, aproximando-se, lhe disse: se és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu: está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então, o diabo o levou à cidade santa, colocou-o sobre o pináculo do templo e lhe disse: se és filho de Deus, atire-te abaixo, porque está escrito, aos teus anjos ordenará a teu respeito que te guarde. E ele te sustentarão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Respondeu-lhe Jesus: também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Levou-o ainda o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E lhe disse: tudo isto te darei, se prostrado me adorares. Então Jesus lhe ordenou: retira-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele darás culto. Com isto, o deixou o diabo, e eis que vieram anjos e o serviram. Lindo, né? Vamos orar? Senhor, que essa palavra fale ao nosso coração, nos conforte, nos transforme, nos direcione, nos dê alento. Senhor, fala conosco, nós queremos proclamar liberdade plena do Teu Santo Espírito, Senhor. É o que te pedimos, em nome de Jesus. Amém? Esta passagem está presente nos 3 evangelhos sinóticos.
Nós vemos essa passagem em Mateus, Marcos e Lucas. Marcos ele é bem resumidinho. Mateus e Lucas é um pouquinho mais longos. Mas o que essa passagem nos mostra? O que ela tem para nos mostrar? A primeira coisa que essa passagem me mostra, e fica bem claro, é que o diabo não é uma lenda, não é um ser mítico. O diabo ele é real. Ele é mentiroso, príncipe da potestade, maligno do mundo. Ele que vem para matar, roubar e destruir. Ele não poupa ninguém. Por isso, nenhum filho de Deus pode dizer que nunca foi tentado ou será tentado. Então, a primeira coisa que a gente tem que entender é que o diabo existe. Tem muitas e muitas pessoas que falam assim, não, o diabo é coisa da imaginação. A palavra está nos afirmando de uma forma bem clara. O diabo é um ser existente. Ele existe de fato. Agora, pensa comigo. Essa questão da tentação. Se Jesus, Filho de Deus, que é Deus, foi tentado, eu não vou ser. Você não vai ser. É lógico que somos e vamos continuar sendo tentados, sabe? Então a gente tem que entender que o diabo não é uma ilusão, ele é real e a tentação existe. E eu vou falar um negócio para você que eu não gostaria de falar, mas ele é bom naquilo que ele faz. Ele é muito bem treinado naquilo que ele faz. Ele é um ser milenar e é apto para isso. Agora, uma coisa precisa ficar bem claro. Tentação não é pecado. Tentação é a ideia. Tentação é o desejo, aquele sopro que vem na mente da gente quando esse pensamento se materializa, se concretiza, aí nós temos o pecado. A tentação em si não é pecado. Jesus nunca pecou e foi tentado. Nós seremos tentados. Notem que foi, como nós lemos no texto, foi o próprio Espírito Santo quem dirigiu Jesus para o deserto. Ou seja, Jesus foi impelido logo após ter recebido a plenitude do Espírito no seu batismo lá no Rio Jordão. A cena era essa. Ou seja, Jesus sai de um momento maravilhoso, aquele que ele experimentou o sorriso do Pai, tinha acabado de anunciar que Jesus era o Filho amado, e ele vai adiante logo após as horrenda criatura que é Satanás. Então tem uma cena imediata de Jesus sendo falado em nome do Pai, dizendo, esse é meu filho. E logo depois ele está diante de Satanás, a criatura mais horrível que possa existir. Pois bem, isso me mostra uma segunda coisa. Isso vem evidenciar de uma forma clara que a vida cristã, ela não é uma pólice de seguro, que a direção do Espírito Santo nos deixa protegidos numa redoma de vidro contra toda espécie de ataque demoníaco. Jesus foi cheio do Espírito naquele momento, mas recebeu o ataque do inimigo. Vendo Jesus na batalha, logo concluímos que mesmo cheio do Espírito Santo, não afasta a tentação das nossas vidas. Então a gente tem que entender que a presença do Espírito Santo, por si só, não é um salvo-conduto. Ela não é uma blindagem, ela não é uma redoma de vidro, ela não é algo que fala assim, olha, eu estou imune à tentação. Agora, vejamos quais as estratégias do diabo, inimigo das nossas almas. Note, a última verdade que Jesus ouviu antes de ir para o deserto, foi uma voz do céu dizendo assim, ó, este é o meu filho amado em quem me comprazo.
É assim que a gente vê imediatamente no último verso do capítulo anterior. Pois bem, a primeira estratégia, o primeiro ataque de Satanás contra Jesus foi exatamente colocar em xeque essa verdade. Se és filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. É o que nós lemos no verso 3 de Mateus 4. Amado, amada, entenda. A primeira coisa que o diabo faz é colocar dúvida na filiação. É a mesma dúvida que Satanás tenta colocar na nossa mente. Será que você é crente mesmo? Será que Deus realmente perdoou você? Será que você é aquilo que você diz que é? Essa é a primeira coisa. Essa é a primeira estratégia. Essa estratégia é milenar. E ele tentou com Jesus e tenta com a gente todos os dias. Assim como Jesus estava firme no que foi ouvido, assim precisamos também estar seguros de quem nós somos em Cristo. É a mesma coisa. Agora observe, Satanás aproveita as circunstâncias e lança a mão da primeira tentação. A tentação de ser saciado. Ora, com Jesus 40 dias sem comer, o natural era sentir fome. E é essa circunstância que Satanás aproveita. Podemos falar que todos nós, temos pontos fortes e pontos fracos. Primeiro, Satanás ataca o ponto forte de Jesus, que é a sua consciência, quem ele era. Ele era filho de Deus, ele era Deus. Depois ele ataca o ponto fraco, a sua humanidade. Sabe? A necessidade do corpo. Jesus ouviu que todos ouvimos nos momentos de luta. Se você é fiel, por que esse sofrimento? Se Deus é amor, por que essa angústia no teu coração? Se é assim, por que você está desse jeito? Se você é filho de Deus, por que fome? Né? Por quê? Depois da dúvida, ele lança a sugestão, ele assusta. Abandone essa dependência de Deus e faça por você mesmo. Transforme essas pedras em pães. Coma e deixe esse sofrimento. Além disso, quantas pessoas famintas você ainda poderia sustentar se você tivesse uma atitude como essa? O diabo vai colocar em nossa mente: façam por vocês mesmos. Vocês não dependem de Deus. Vocês são filhos de Deus. Vocês podem fazer. É a mesma coisa. O pastor Marcelo Gualberto costuma dizer que nos momentos de fraqueza é que nós devemos ter atenção redobrada, pois Satanás e suas hostes malignas vão agir justamente no nosso ponto fraco, aonde a gente está mais fragilizado. Veja, o lance do diabo é lançar em nossa mente alguns pensamentos viciados, do tipo: você acha justo tudo isso está acontecendo com você? Olhando para todo o cenário, não é exatamente essa pergunta que está na nossa mente hoje? De injustiça. Veja, ela não é de toda errada, enquanto busca conscientemente a vontade de Deus, mas é justamente armadilha quando nos aparta da dependência e da vontade de Deus. Ele é sutil, sabe? Por que não transforma essas pedras em pães? É mais ou menos assim: puxa, cara, teu patrão ganha dinheiro enganando o povo. Você é povo. Engana ele. Pega um pouco para você.
E olha que ainda ele justifica com um ditado popular: ladrão que rouba ladrão tem 100 anos de perdão. Esse é o sopro de Satanás na nossa vida, sabe? É assim. Puxa, cara, tua mulher não te valoriza, ela não te entende, você faz tudo por ela, mas ela não está nem aí. Agora, dá uma olhadinha na tua secretária. Esta sim é uma mulher que te valoriza, sabe? Essa está pronta para sempre te atender. Você merece ser feliz, cara. Esse é o sopro do inferno. Essa é a tentação. Parece bobo, né? Mas quantas pessoas caem justamente nisso, sabe? Puxa, cara, para essa prova, você não estudou, porque você estava ensaiando na equipe do louvor da igreja. Pô, você estava trabalhando para Deus. Então é o seguinte, você não teve tempo porque estava servindo. Então você faz o seguinte, cola. Afinal, você estava atrapalhando para Deus, você tem direito. Ainda coloca assim, você merece. É assim que o inferno trabalha. É desse jeito astuto. Note, a sugestão do diabo é: pegue um atalho e seja feliz. A solução é fácil e está no alcance das suas mãos. Fico imaginando, não está na Bíblia, mas eu acho que aquelas pedras tinham até um jeitinho de pão. Acho que ela tinha carinha de pãozinho francês. Você entendeu? E como era no deserto quente, fico imaginando que ia sair até aquela fumacinha parecendo um pãozinho quente. Você entendeu? Eu não sei vocês, mas eu seria muito atraído por um pãozinho francês quente, né, Clemens? Já pensou? Hã? A gente já fica lembrando da manteiga derretendo. Hã? Sabe? Jesus, como nós, também recebeu a oferta de satisfazer os desejos e venceu nos mostrando um modelo. Qual foi o modelo? Jesus, porém, respondeu: está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Mateus 4:4. Amado, amada, entenda, a nossa satisfação está em Deus. A palavra nos direciona para uma forma correta de vencer as ofertas malignas. E a forma correta é a palavra do Senhor. Ele nos oferece. Hoje, mais do que nunca, o diabo vai nos tentar oferecendo um atalho, uma solução fácil para na nossa própria força. Mas, por favor, não caia nessa. Isso é engodo, isso é engano. Observe que Satanás aproveita ainda a circunstância e muitas vezes a baixa autoestima ou dúvidas da nossa posição e lança mão de uma segunda tentação. A tentação da gente ser notado. Hoje quero ser notado. Não conseguindo vencer Jesus na necessidade física, ele entra no campo religioso. Ele agora vai usar a Bíblia para tentar derrubar Jesus. Agora presta atenção aqui. É muito importante que eu vou falar. Amado, amada, eu queria que você guardasse isso. A Bíblia, na boca do diabo, nunca será a palavra de Deus, sempre será a palavra do diabo. A Bíblia, na boca do diabo, é palavra do diabo, e não palavra de Deus. Porque ele jamais vai colocá-la tal qual ela deve ser colocada. O eu sou o que eu sou não será apresentado de forma fidedigna, sabe? Vejamos, na passagem ele leva Jesus até o ponto mais alto de Jerusalém e faz a oferta. Se és filho de Deus, olha que ele insiste, né?
na identidade. Se és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito: aos seus anjos ordenará a teu respeito que te guarde, e eles te susterão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Para ludibriar Jesus, o diabo cita o Salmo 91 aqui, mas com um detalhe interessante: ele omite a parte importante do Salmo, sabe? Eles te sustentarão nas suas mãos para não tropeçares em alguma pedra, sabe? Em todos os teus caminhos. Ele omite a expressão em todos os seus caminhos. Meu querido, minha querida, Deus tem compromisso com caminhos que Ele direciona. Se Jesus se joga, Ele não está nos seus caminhos, Ele está no caminho direcionado por Satanás. Aprenda uma coisa: Deus não tem compromisso com nossa loucura, com a loucura de ninguém. Não podemos crer que tudo que venhamos a fazer, Deus estará ao nosso lado. Isso nunca é fé. Isso é no máximo uma presunção. E Jesus no momento não foi presunçoso. Ele foi fiel à palavra. Respondeu-lhe Jesus: também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. A verdade é que existe uma linha muito tênue entre fé e loucura. Muito tênue mesmo. Até um ponto é fé. A partir de certo ponto ele é loucura, sabe? Existe muita gente falando e fazendo loucura e dando o nome disso de fé. Tem gente que vai, sabe, e muitas vezes compra uma coisa pela fé, e daí não tem dinheiro para pagar, porque não era fé, mas era loucura. E com esse ato ele envergonha o nome do Senhor, sabe? Queridos, vocês já viram quantos se laçaram profecias nesses últimos dias que não se cumpriram e não vão se cumprir? É fé ou é loucura? Eu não queria estar na pele de muitas dessas pessoas diante de Deus. E depois você dá uma olhadinha na tua Bíblia, aquilo que está em Ezequiel capítulo 13. Dá uma lidinha lá, sabe? Toma atento enquanto a gente fala uma coisa como sendo de Deus e não é de Deus. É muito complicado. Enfim, amados, entenda: Deus não tem compromisso com nossa loucura. Ele tem compromisso com a sua palavra, sabe? Tem gente que fala assim: não, pela fé, e faz umas loucuras que Deus não tem nada a ver com isso. Você entendeu? Eu fico pensando o seguinte, sabe? Aquele carnezinho da Casa Bahia, não põe culpa em Deus não. Aquele cartão de crédito que estoura toda mês, não põe culpa em Deus não, sabe? Não vem falar que é fé, você gastar aquilo lá, que não põe culpa em Deus não. Você entendeu? Solução boa, inclusive, para cartão de crédito é uma coisa chamada tesoura. Conhece tesoura? Tem gente que tem que cortar o cartão com tesoura mesmo, não tem outro jeito. Agora observe que Satanás continua aproveitando a circunstância e a cobiça, sede de poder, e lança a mão da terceira tentação, tentação de ser celebrado. Nos versos seguintes nos é apontado o seguinte, verso 8 e 9 que nós lemos: levou ainda o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e lhe disse: tudo isto te darei se prostrado me adorares. Essa expressão é a expressão que nós lemos em Mateus. É interessante que no Evangelho de Lucas resta apontado assim, um pouquinho diferente. Lucas 4, versos 5 e 6 diz assim, e levando-o, mostrou-lhe num momento todos os reinos do mundo. Disse-lhe o diabo: dar-te-ei toda esta autoridade e a glória desses reinos, porque ela me foi entregue e eu a dou a quem quiser. Ele está dizendo assim, olha,
Tudo isso foi dado para mim e eu dou para quem quiser. Percebam que neste momento, Satanás mostra a sua verdadeira face. Fica claro que na realidade Satanás ele é um estelionatário. Pois a palavra diz que do Senhor é toda a terra e toda a sua criação. Ou seja, não tem nada que é do inferno aqui não. Não tem nada que pertence, ele tem direito. Não, isso não é verdade. Isso não é verdade. E ainda mais, ele mostra suas verdadeiras garras. Pede para Jesus o adorar. Ou seja, já que não venceu na necessidade, ele não venceu na religião, ele apela para um ataque direto. Satanás oferece vida para depois matar. É mais ou menos o que ele ofereceu para Eva. Ele prometeu que ela seria maior do que Deus. Até que o que restou para ela foi perceber que ela estava nua. Sem nada. Percebam que o diabo pede a Jesus é que ele apostatasse de Deus, abandonasse a Deus. Porém, a resposta de Jesus ela foi segura. Mas Jesus lhe respondeu: está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele darás culto. Em Mateus, nós lemos de uma forma bem clara. Então Jesus ordenou: retira-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele dará culto. Queridos, aqui nós temos uma lição maravilhosa. Se nós confessarmos o senhorio de Deus, resistirmos ao diabo, ele foge de nós. Dionísio, mas aonde está isso? Não só no texto que nós lemos, como Tiago capítulo 4, verso 7, está falando de uma forma bem clara. Sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Não está falando para você bater papo com o diabo, sabe? Tem um monte de gente, pastor aí, em algumas denominações, que fica batendo papo com o diabo. Quem mandou você aqui? Você entrou por quê? Gente, ele é mentiroso, ele vai contar a verdade? Entrevista de demônio, gente. Nem Fátima Bernardes não gostaria de fazer, cara. Entrevista de demônio, para com isso. Você tem que resistir e mandar embora. Demônio não foi feito para você dar ibope, sabe? Bater papo com Satanás, bater papo com demônio. Para com isso. Agora, eu sou obrigado a dizer uma coisa, porque a palavra diz assim, sujeitai-vos, portanto, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Agora, eu sou obrigado a dizer que até parece que o diabo é brasileiro, porque ele não desiste nunca, entendeu? Ele não desiste, sabe? Veja aquilo que está apontado em Lucas, no mesmo texto, lá em Lucas, capítulo 4, verso 13, está assim, passadas que foram a tentação de toda sorte, está falando da tentação de Cristo, apartou-se dele o diabo até momento oportuno. É como se estivesse falando assim, olha, eu vou sair, mas não vou desistir. Eu vou embora, mas eu volto. Neste verso, lemos que esses 40 dias não foram resumidos em apenas 3 tentações. Jesus foi alvo de todo tipo de tentação, e é assim que está na palavra do Senhor. E após ter abandonado Jesus, ele surgiu em tempo oportuno. Nós vemos outras passagens em que o diabo apareceu. Nós vemos isso acontecer, por exemplo, em João 6, quando o povo queria ver outra multiplicação de pães, queriam torná-lo rei, para que pudesse conspirar contra César, assim livrando Israel do jugo romano, mas estava nítido que o seu reino não era dessa terra. Mas a tentativa do inferno era, através de Satanás, era montar esse cenário. Pedro repreende Jesus
quando esse diz que será necessário ser entregue, ser julgado, ser crucificado, ser morto, Jesus diz que este era Satanás se apresentando nos lábios de Pedro. Você entendeu? Ou seja, é um discípulo para afastar a missão da redenção. E do alto da cruz, ele ouve continuamente: desce da cruz se é filho de Deus. Se é filho de Deus, desce dessa cruz. Quem você acha que colocou isso no ouvido do ladrão da cruz do lado? Daqueles que estavam ali soprando efetivamente, bradando desse jeito: se descer, nós cremos em você. Mas pensa comigo, se ele desce, nós todos estávamos condenados. Então, Satanás, ele tenta a todo momento, e inclusive com as suas hostes. E a gente tem que entender o seguinte, que muitas e muitas vezes eu falo assim: ai, mas Satanás está furioso comigo, Lúcifer está furioso comigo, porque eu tive uma batalha com Lúcifer. Quando eu fico ouvindo isso, falo assim: rapaz, esse cara é o bruxão mesmo, hein? Por quê? Porque é o seguinte, se Satanás não é onisciente, não é onipresente, não é onipotente, então ele só está em um lugar de cada vez. E se ele vem ter com você, é porque você é o cara. Ele manda suas hostes, são demônios. Isso me mostra de uma forma bem clara, inclusive, a estatura espiritual de Jesus, mesmo enquanto homem, que foi o próprio diabo quem foi tentar Jesus. Ele não mandou nenhum demôniozinho. Você entendeu a diferença? De uma forma bem clara. Entenda, o Satanás sempre vai usar ferramentas, pessoas e circunstâncias para afastar os filhos de Deus do reino. Mas então a pergunta é, então como vencer? É necessário uma vida de oração, de jejum, vida com Deus, é necessário santidade, oração e Jesus e jejum, não fazer, neutralidade contra as tentações, mas darão força para resisti-la. Ou seja, não é pura e simplesmente funciona como vacina. Eu tenho orado e tenho jejuado, eu estou vacinado. Não é assim. Ele te fortalece, mas não é vacina. É preciso estar com o coração cheio do Espírito Santo. Quando estamos cheios de nós mesmos, não tem espaço para o Espírito Santo. E quantas pessoas são hoje chamadas xícara cheia, cheio de si, e não sobra espaço para o Espírito. Observe, o problema nosso, o grande problema, muitas vezes não é a presença do diabo, é a ausência do Espírito Santo. Mas vai aqui, amados, a Bíblia precisa estar em nossa mente, em nosso coração, os nossos lábios. É aquela afirmativa que está lá no Salmo 119, 11. Guardo no coração as tuas palavras para não pecar contra ti. A gente precisa se alimentar. Mas eu queria dar um alerta aqui. Muitas pessoas confundem provação com tentação, mas são coisas absolutamente distintas. Deus nos prova e o diabo nos tenta. Deus nos prova para nos aperfeiçoar. O diabo nos tenta para nos fazer tropeçar. Deus nos prova para nos fortalecer. O diabo nos tenta para nos enfraquecer. Deus nos prova para nos levantar. O diabo nos tenta para nos derrubar. Quando Deus nos prova, Ele nos dá força para suportar a prova, a fim de sairmos mais maduros na fé. Quando o diabo nos tenta, ele nos induz a pensar duas coisas.
que o pecado é inofensivo e depois que o pecado não tem nenhuma saída. Ele é inofensivo e depois que você caiu, não tem saída. Na provação, vemos a providência muitas vezes amorosa de Deus, que trabalha em nós para nos aperfeiçoar à imagem de Cristo. Agora, na tentação, vemos a malignidade do pecado, do diabo, para nos tirar de nós justamente essa transformação em Cristo. Tirar de nós a beleza de Cristo. Por isso, em nenhum momento, e eu queria que você guardasse isso, em nenhum momento você se atreva a dizer que está sendo tentado por Deus. O que está acontecendo foi demais para você. Você não pôde resistir. Eu caí porque eu fui tentado por Deus e eu não aguentei, eu não pude resistir. Isso não é verdade. A palavra do Senhor, por sinal, ela é bem clara quando diz em 1 Coríntios 10, 13: não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentado além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento, de sorte que possais suportar. Eu fico tentando imaginar isso, e é mais ou menos o seguinte, tá? Tentando ilustrar isso, é como se tivesse uma régua, né? E naquela régua está dizendo assim, Satanás está querendo mexer com a grete. E vai falar com Deus, e Deus fala assim, é até aqui, viu? Mas você não pode não, porque amanhã não aguenta. Mas até aqui pode ir, que eu garanto. Você entendeu? Ele não vai além da medida. Ele vai até onde Deus permite. E quando você cai porque você é fraco mesmo. Entendeu? A culpa não é de Deus não. E qual que é o escape que diz o texto? O escape muitas vezes é uma lembrança de um versículo. O escape muitas vezes é uma canção que vem à nossa mente. É algo que vem no nosso socorro. O escape muitas vezes é um telefonema de um amigo, de uma pessoa querida. O escape, o Senhor nos dá o escape. Agora, para terminar, para concluir, vamos ver aquilo que está no verso 11 que nós lemos. Jesus foi tentado, as 3 tentações. Jesus derrotou o diabo, mandou embora, arreda de mim, e diz a expressão, porque ele estava com fome ainda, né? Diz a expressão no verso 11: com isso, o deixou o diabo, e eis que vieram anjos e o serviram. Queridos, entenda uma coisa: no deserto da vida, há tentação. No deserto da nossa vida, há diabo. Ele não é ilusão, ele é real. No deserto da vida existem ciladas, existem armadilhas, sabe? Mas também há anjos destacados por Deus para nos servir. Maravilhoso, né? Tem anjos de Deus para nos servir. A palavra do Senhor nos diz que o Senhor está comigo entre aqueles que me ajudam. Está no Salmo 118, 7. Quantas e quantas vezes, sabe, Deus manda gente. Aquele momento que você está angustiado, você está mal, e uma vizinha muitas vezes aparece com um pedaço de bolo gostoso, né? Se quiser me agradar, é só levar sorvete. Fala assim, ele está mal, ele está precisando de sorvete. Você entendeu? É o que é? Deus serve os seus. Eu sempre conto uma historinha, eu acho que todos já ouviram muitas e muitas vezes, mas eu acho essa história uma ilustração. Ela é tremenda. Ela é tremenda. E eu guardo ela como um exercício para a vida. Diz que um homem estava andando numa floresta, e quando ele estava passeando na floresta, ele viu um urso. E esse urso faminto saiu correndo em direção dele,
doido, babando, querendo pegar. Ele corria, aquele urso corria atrás. Ele escorregou num barranco, e para não cair lá no fundo, ele segurou em alguns arbustos, e aquele urso parou em cima do barranco, e ele babava, querendo comer. Agora ele, olhando para baixo do barranco, ele percebeu que tinha 2 onças. E as onças começaram a pular para tentar alcançar a perna dele. Que situação terrível. Urso em cima e onça embaixo. Ele pensou, estou perdido, não tem como. O dia foi findando, o sol foi baixando, e de repente o sol bateu pertinho daquela encosta em que ele estava, e ele viu do lado um arbusto. E o que era esse arbusto? Era um pezinho de morango, sabe? Um pezinho de morango. E tinha naquele pé de morango, um morango mais vermelhinho que ele tinha visto na vida, Ricardo. Lindo, grande, sabe, suculento. E olha, estava de um jeito que parecia que tinha saído da geladeira. Eu falo assim, esse deve estar até geladinho, sabe? Diz que ele pegou e sustentou todo o seu peso naquelas raízes, em um só dos braços, se esticou todinho, e pegou um morango e trouxe o morango na boca e começou a comer aquele morango, sabe? Que morango delicioso, o melhor morango que ele tinha experimentado. E o urso e a onça, eles que esperem, eu vou é comer morango. Urso e onça tem todos os dias na nossa vida. Tentações vão acontecer todos os dias. Quantas e quantas pessoas, pais de família, pensando no trabalho de segunda-feira, no domingo não pega a criança no colo. Quantas e quantas pessoas passam batidos em ver que existe ação de Deus, mesmo o inferno estando furioso contra nós. Que não é razão para a gente pura e simplesmente fechar as portas e jogar a chave, e o último que sair apaga a luz. Quantas e quantas vezes a gente tem que entender que a gente consegue vencer o inimigo das nossas vidas, no nome do Senhor Jesus. E que o Senhor Jesus não nos abandona, que no meio do deserto existe sim diabo, existe sim cilada, existe sim armadilha. Muitas vezes nós somos enganados, mas o Senhor não nos dá tentação maior do que possamos aguentar. E Ele provê o escape, e Ele ainda envia anjos para nos servir. Anjos para nos servir. Eu queria que você fizesse um esforço para perceber que existem anjos. Existem anjos. Existem anjos, muitas vezes que são até de carne e osso. Mas é aquela pessoa que te liga muitas vezes para dizer assim, bom dia. Aquela pessoa que te liga para dizer, como é que você está, né, Carlos? É aquela pessoa que muitas vezes alegra o teu dia. São anjos do Senhor. Vamos orar? Eu não sei como é que você entrou aqui. Eu não sei a particularidade das tuas lutas. Mas eu tenho certeza, todos aqui já foram, são e serão tentados. Serão afrontados pelo inferno. Sabe? Tente ver aquilo que é a ação do diabo. Mas não supervaloriza ele não. Veja a boa mão de Deus. Mude o foco. Mude o foco. Desliga o celular.
Sai dessa imensidão de grupo de WhatsApp. Deixa de ver tanto Instagram, Facebook. Eu não estou pregando aqui para falar para vocês sejam alienados, mas Senhor, nos mostra, Pai querido, Pai amado, que o Senhor entra com providência em todas as nossas situações, que o Senhor estende a tua mão de poder, que o Senhor está vendo, Senhor meu Pai, que o Senhor está comigo entre os que nos ajudam, sabe? Que o Senhor envia anjos para nos servir. Que mais importante, Pai querido, Pai amado, é cultuá-lo. Que o Senhor não oferece condições do inferno ir além da medida do nosso suporte, daquilo que nós possamos aguentar. Pai, que nós possamos confiar no Teu senhorio de uma forma sobrenatural, Pai. Por isso eu te peço, Senhor meu Pai, estende a Tua mão de poder e nos dá, Senhor meu Pai, que possamos contemplar que o diabo, Senhor meu Pai, é um derrotado e nós somos mais do que vencedores naquele que nos amou. Faz isso, Pai. Nós oramos em nome de Jesus. Amém?